nos assentando, meus queridos. Primeiramente eu quero me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem. Eu sou o Padre Rodrigo Natal. Como o Márcio acabou de dizer, sou da Diocese de Taubaté. Taubaté fica aqui pertinho. Acabei de chegar da minha cidade. É tão pertinho que deu para acabar de chegar de lá. Coisa de 50 minutos a gente faz de Taubaté até aqui. Agora no próximo mês eu completo 12 anos de vida sacerdotal, 12 anos que eu sou padre. Amém. Obrigado, meus queridos. Lá em Taubaté eu sou pároco da paróquia São Sebastião. Sou o primeiro pároco, é uma paróquia nova, tem 6 anos. Eu estou lá desde o início, estou ajudando a construir a paróquia, a organizar a paróquia. Apesar de não estar na Canção Nova, eu sempre digo, ainda ontem, eu estava no Juntos Somos Mais e eu dizia, o meu coração é da Canção Nova. Eu não sou padre na Canção Nova, mas o meu coração é da Canção Nova. Eu me converti aqui. Eu já tive a oportunidade de testemunhar, de contar isto outras vezes. Foi sentado exatamente nesse rincão que o Senhor começou a falar ao meu coração. E não só mudou minha vida, como me conduziu ao sacerdócio. Não só mudou os meus dias, mas deu um novo sentido para o meu existir. Então foi aqui na Canção Nova, ouvindo o Monsenhor Jonas, participando de muitos acampamentos. Jesus foi trabalhando no meu coração. Então, de forma breve, esse sou eu, que nessa manhã, através do meu sacerdócio, nessa manhã o Senhor quer falar a você, ao seu coração. E não é à toa que o Senhor me trouxe nesta quinta-feira. Nós estamos na semana de preparação para a festa da misericórdia. Próximo domingo, acredito que de repente alguns de vocês já aqui estão para a festa da misericórdia. Estou certo? Quem está já para a festa da misericórdia? Todo mundo, que coisa linda. E lá no meu iniciozinho de padre, eu não tinha a devoção a Jesus misericordioso, não era a minha devoção. Mas eu comecei a trabalhar numa rádio que a minha diocese tem. E lá pelas tantas, precisávamos mexer na programação da rádio. E faltava alguém para apresentar o terço da misericórdia. Olha que interessante. Aí a equipe se olhava e um dos membros acabou se direcionando a mim da seguinte maneira: Padre Rodrigo, o senhor já está aqui na rádio, o senhor vai trabalhar conosco na parte administrativa. Por que o senhor, estando aqui, já não faz o terço para nós? Eu não queria muito participar à frente do microfone, enfim. A minha missão era num outro campo na rádio. Achava eu que era num outro campo, né? Às vezes a gente não entende as coisas de Deus. Eu achei que estava indo para um trabalho administrativo, ia pastorear de uma outra maneira, mas o Senhor queria era trabalhar o meu coração. Jesus queria falar diretamente ao meu coração. E aí eu aceitei o convite, comecei a fazer o terço da misericórdia, mas coloquei a seguinte condição:
Vamos rezar aqui dentro do estúdio mesmo, só nós. Olha que visão inocente a minha, achando que rezando dentro do estúdio eu estaria sozinho, sei lá, eu que passava na minha cabeça lá no começo. Mas Deus não queria só um grupo dentro de um estúdio. Um dia tivemos a ideia de abrir os microfones e olha para minha surpresa, o Vale do Paraíba inteiro estava me ouvindo, gente. Tinha ligações de Cruzeiro, que é aqui do lado, ligações de Guaratinguetá, que está aqui do lado de Aparecida, Jacareí, São José dos Campos. Mas Deus foi ainda mais além. Deus foi ainda mais além. Não só abrimos, mas saímos do estúdio. Eu comecei a fazer o terço da misericórdia nas paróquias da minha diocese, da diocese de Taubaté. Pedi para um padre no começo se podia fazer na paróquia dele, depois pedi para outro. E de repente os padres me pediam: vem fazer a Semana da Misericórdia. Era uma semana inteira, nós chamávamos de Semana da Misericórdia. Vem fazer a Semana da Misericórdia na minha paróquia. Alguns padres diziam assim para mim: eu quero que o senhor venha fazer a Semana da Misericórdia, mas eu não sei se o povo vem, 3 da tarde. Eu dizia para os padres assim: é lógico, o intuito do padre é como a gente recebe uma visita em casa. A gente quer que a família toda esteja reunida, a gente arruma a casa, é o mesmo sentimento, só para você entender. Os padres queriam que a paróquia toda estivesse reunida. Mas eu dizia: fica tranquilo, vamos rezar com quantos irmãos estiverem lá. E para nossa surpresa, a cada paróquia que nós íamos, o que você imagina? Tinha um grupinho de pessoas ou a igreja estava cheia? Devotos da Misericórdia sabe como que é a ação dos raios que brotam do coração de Jesus. Igreja lotada. A cada paróquia que eu chegava, às 3 da tarde, não é um horário que favorece a participação das pessoas, mas às 3 da tarde, as paróquias estavam lotadas. Vamos aplaudir a misericórdia do nosso Deus? Por isso que eu dizia que não é à toa que o Senhor me trouxe na quinta-feira da semana da festa da misericórdia. É um sinal de Jesus misericordioso para as nossas vidas. Estarmos aqui é um sinal da divina misericórdia para nós. A misericórdia de Deus tem maravilhas para nós, tem maravilhas para você, para a sua vida. Você que está nos acompanhando em casa, você que está pelo Sistema Canção Nova, TV, rádio, internet, se coloque debaixo dos raios que brotam do coração de Jesus e você vai ver as maravilhas que a misericórdia vai realizar na sua vida. Amém? Amém, pode aplaudir. Que lindo. Quem crê, erga o braço e diga: eu creio. Vai dizer a seguinte, assim com o braço erguido: Jesus, eu confio em vós. Mas está muito fraco desse jeito, não está parecendo que tem confiança. Ergue o braço e declare: Jesus, eu confio em vós. Amém. Já deu para você perceber a minha alegria? Estou muito alegre de estar aqui. E eu quero que você entenda o porquê da alegria. Vamos na palavra, Mateus 28, Evangelho de São Mateus capítulo 28, quero contextualizar na palavra também a alegria desta manhã. Mateus 28, são os relatos pascais, relatos da ressurreição de Jesus,
estamos na 8ª da Páscoa ainda. Ele vive, Ele está no meio de nós. Do versículo 1 seguintes, vai acompanhando comigo, você que está em casa, pegue também a palavra, Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículos 1 seguintes, escute. Depois do sábado, ao raiar o primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? Não ouvi. Domingo. Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande terremoto. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo falou às mulheres: vós não precisais ter medo. Sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos: ele ressuscitou dos mortos. E vai à vossa frente para a Galileia, lá o vereis. É o que tenho a vos dizer. E saindo às pressas do túmulo com sentimento de temor, escute, e de grande alegria, correram para dar a notícia aos discípulos. Esta é a minha alegria. Vim rapidinho de Taubaté, diante do convite da comunidade Canção Nova, para dizer para você: estive no sepulcro, ele não está lá, ele está vivo, meus queridos. Chego até sua casa para te dar esta notícia: o sepulcro está vazio, ele ressuscitou. Diga isso para quem está do teu lado: ele está vivo, ele ressurgiu, ele está vivo, meus queridos. Tem como nós nos alimentarmos de tristeza? Tristeza nenhuma encontra lugar no coração daquele que viu que o sepulcro, o túmulo do Cristo, está vazio. Tristeza nenhuma. Nós fomos alcançados pela vida de Jesus. A morte não é o nosso lugar. A morte não é o seu lugar. Mas esta boa notícia não tem que estar só nos meus lábios. Essa boa notícia precisa estar nos lábios de todos nós, na boca de todos nós. Usamos tantas vezes a nossa boca de forma tão desnecessária. Essa mensagem precisa, é lógico, estar no coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de vida, de ressurreição, a sua boca vai se soltar em mensagens de transformação. Por isto, diga de novo para quem está do teu lado: ele vive, meu querido, ele vive, minha querida. Continuamos, versículo 9. Nisso o próprio Jesus veio-lhes ao encontro. Repito, versículo 9, vamos continuar. Nisso o próprio Jesus veio-lhes ao encontro e disse: alegrai-vos. É um convite do Cristo, é palavra da boca do Cristo: alegrai-vos. Jesus veio ao encontro e disse: Jesus vem ao teu encontro. E nesta manhã de quinta-feira de adoração, Ele está dizendo para você: alegrai-vos. É hora de cair por terra as tristezas, os desânimos, os abatimentos.
A obra está acontecendo para aqueles que se abrem. Se abra, se abra. Alegrai-vos, alegrai-vos, repita comigo, alegrai-vos. Só que com alegria, alegrai-vos, alegrai-vos. Olha a alegria de Jesus já estampadas nos rostos. A palavra de Deus é imediata mesmo. A gente vai recebendo e ela já vai imediatamente nos transformando. Você já está sendo transformado. Aquilo que era luto e era tristeza está sendo transformado em festa e alegria. De repente você sintonizou, você acessou, você ligou o seu rádio, TV, rádio, internet, e estava com o coraçãozinho apertado. Ele já está transformando, ao ouvir o som de sua voz, ao ouvir a sua palavra, eis que tudo novo se faz. Ele faz novas todas as coisas, tudo novo se fez e continuará a fazer para você. A sua tristeza, a sua angústia, Ele já está transformando. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Elas se aproximaram, as mulheres que estavam fazendo, estamos ouvindo a experiência de mulheres que foram ao sepulcro do Cristo e experimentaram o lugar vazio e se preencheram da força do ressuscitado. Essas mulheres, vamos continuar, elas se aproximaram e abraçaram seus pés. Nisso o próprio Jesus veio-lhes ao encontro e disse: alegrai-vos. Elas se aproximaram e abraçaram seus pés em adoração. Se colocaram aos pés de Jesus, abraçaram os pés de Jesus. O tema desta nossa quinta-feira, o convite desta quinta-feira para você, é para você colocar a sua vida aos pés de Jesus. Por isso que eu comecei com este relato, com este trecho da palavra, que nos apresenta o Deus vivo e verdadeiro, e a sua aparição aos seus seguidores, e a postura, a conduta diante do ressuscitado dos seus seguidores. Aquelas mulheres se colocaram aos pés de Jesus. Nós que acreditamos neste Deus vivo, nós que acreditamos na sua misericórdia, porque não é merecimento nosso. Diga para quem está do teu lado: não é merecimento seu. Não é merecimento meu, não. É graça dele, é graça dele, é misericórdia dele para nós. Vamos aplaudir? Que maravilha, que grandiosidade. Aos pés de Jesus nós vamos passar esta quinta-feira de adoração. Quem topa? Porque nós somos livres. Deus não nos quer, nada é obrigado, meus queridos. Lá na minha paróquia em Taubaté, às vezes, de forma descontraída, eu brinco com os meus: alguém colocou uma arma na tua cabeça e te trouxe amarrado para cá? Pergunto para você: alguém te trouxe amarrado para a Canção Nova? Você veio porque você quis. Alguém te convidou, você se sentiu convidado por toda esta maravilha que são os canais de comunicação da Canção Nova, mas acima de tudo isto era Jesus. Antes de você escolher o Senhor, Ele já tinha te escolhido. Antes de você querer estar com Ele, Ele já queria estar com você. Ele já queria.
Então por isso que eu estou te perguntando: quem aceita o convite de passar uma quinta-feira aos pés do misericordioso? Quando a Canção Nova me convidou, não pensei duas vezes. É lógico que, não pelo fato de estar na televisão, não, mas pelo fato de fazer a experiência. Aqui é para mim um lugar de experiência. Aqui o Senhor falou comigo. Aqui Ele começou a transformar meu coração. Aceitei rapidinho, porque eu preciso voltar sempre a este lugar de transformação. Eu preciso voltar sempre, enquanto padre, eu preciso estar sempre diante de Jesus. Não que não esteja em outros lugares, mas a Canção Nova me ajuda a estar aos pés de Jesus. Que ajude você também. Faça você também a experiência de se entregar aos pés de Jesus, de se colocar de forma muito aberta, porque às vezes a gente se põe diante de Jesus, mas a gente se põe muito fechadinhos, a gente não deixa, a gente oferece o mínimo do mínimo do mínimo para o Senhor. Não, nós vamos colocar hoje o convite. Vai entendendo o convite. O convite é para colocar a totalidade do nosso ser diante do Senhor, diante de sua misericórdia. Não é colocar um pedacinho do coração, uma partezinha dos pensamentos, é colocar-se em totalidade diante dele. A imagem pintada a partir das visões de Santa Faustina, a imagem da Divina Misericórdia, que alguns trazem nas camisetas. Essa imagem é a imagem do ressuscitado. Eu não sei se você já percebeu, é a imagem do ressuscitado, porque tem as mãos chagadas e os pés chagados. É Jesus ressuscitado, coração aberto, pela lança de onde Ele fez jorrar sangue e água, como nós rezamos: ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus. Esta oração é uma oração de conversão. Essa oração tem uma promessa do misericordioso. Ele assim ensinou Santa Faustina, que todas as vezes que rezássemos esta oração, junto a uma alma pecadora, esta vida se converteria. É profundo. Todas as vezes que você rezar, ó sangue e água, é o seu coração se transformando. São as vidas pelas quais você está intercedendo, se convertendo. Podemos até rezar de novo: ó sangue e água, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Estenda seus braços e declare: Jesus, eu confio em vós. Mais forte: Jesus, eu confio em vós. Eu estou falando da imagem pintada a partir das visões de Santa Faustina, porque eu quero que você se lembre dos pés de Jesus, pés chagados, feridos na cruz, pés que abriram uma nova estrada para nós. Os pés de Jesus abriram uma nova estrada para a nossa vida. Chamei a sua atenção para a imagem, para você desejar cada vez mais estar neste lugar. Aos pés de Jesus, em Mateus 15, 30. Se você quiser pegar, Mateus capítulo 15, Mateus 15, versículo 30.
Grandes multidões iam até ele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Eles os trouxeram aos pés de Jesus e ele os curou. Amém? Amém? Repito ao seu coração. Está em Mateus capítulo 15, versículo 30. Grandes multidões iam até ele, iam até Jesus, levando consigo os coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Eles os trouxeram aos pés de Jesus e ele os curou. Quando nós nos colocamos aos pés de Jesus, que estejamos sendo trazidos todos aos pés de Jesus, porque aos pés de Jesus nós recebemos cura. A palavra cura tem sua raiz na palavra cuidado. É quando nós já não conseguimos cuidar mais, mas Jesus cuida. Ele tem poder para cuidar. Humanamente falando, a gente já não consegue mais tratar daquela realidade, daquela ferida. Aí nós colocamos em Jesus, porque Ele tem poder para cuidar, Ele tem poder para salvar, Ele tem poder para transformar. Se você colocar hoje, não deixe para amanhã. Se você colocar hoje a sua vida aos pés de Jesus, Ele vai cuidar de tudo. Ele vai curar as suas feridas, Ele vai tratar de você. É desse tratamento que nós precisamos. Coloque, eu quero dizer por toda a pregação, coloque sem reservas a sua vida aos pés de Jesus. Coloque sem medo algum, sem retardar. Nós temos esta deficiência, posso dizer assim, de deixar as coisas para amanhã, de deixar para depois. Tá bonita a pregação, estou entendendo, estou conseguindo entender, mas tenho tantas atribuições. Amanhã, se der, eu ponho a minha vida nos pés de Jesus. Não, se você está entendendo desse passo de fé, coloque, eu nem vou dizer hoje, eu vou dizer agora. Agora, coloque a sua vida agora aos pés de Jesus. Pode aplaudir. Para compreendermos, temos que saber que só existe duas maneiras de estar aos pés de Jesus. Só duas maneiras de estar aos pés de Jesus. A primeira é assentado. E a segunda é prostrado, ajoelhado, encurvado. Duas maneiras, guarde isto. Até porque vai ser tão bom estar aos pés de Jesus que você não vai querer sair nunca mais. Não vai querer sair mais. Me faz até lembrar aquela canção tradicional da nossa igreja. Eu quisera, o desejo de ver-te adorado, tanto invade o meu coração. Eu quisera estar noite e dia aos teus pés em humilde oração. É tão bom estar nos pés de Jesus. Me veio até a memória essa canção, o desejo de estar noite e dia aos teus pés. Quantas vezes já cantamos isso e às vezes a gente nem prestou atenção no que a gente estava cantando, né?
Mas que bom que hoje você está se abrindo, se alargando para desejar, isso que cantou muitas vezes, o desejo de estar noite e dia aos pés do Senhor. Não quer dizer que você vai ficar noite e dia dentro da igreja, mas a sua conduta é uma conduta de uma pessoa que está nos pés do Senhor, de uma pessoa focada no Cristo, uma pessoa que não se distrai. Estar noite e dia é não se distrair. A gente também se distrai com muita facilidade. Que facilidade a gente, aqui mesmo, vocês estão ótimos, estão todos muito atentos, mas que facilidade, daqui a pouco a gente já está olhando um passarinho, às vezes os cachorros que tem na chácara latindo, aí a atenção da gente dispersou, já estão pensando em outra coisa, está prestando atenção quem está do lado, está abrindo a Bíblia, fechando a Bíblia. Que facilidade que temos de nos distrair. Eu estou dando só alguns exemplos, muito simples, até simplórios, mas é para você entender que nós nos distraímos, mas queira uma vida sem distração, uma vida focada no Cristo, atenta às coisas de Jesus. É este o desejo que precisa invadir o nosso interior, o desejo de estar noite e dia com Jesus. Quem quer? Que desânimo, misericórdia, quem quer? Amém, amém, eu também quero, me ajuda. Eu vou te ajudar também, amém. Então vamos lá. Lucas, capítulo 10, Lucas capítulo 10, versículo 39, capítulo 10, 39, aqui. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres da casa. Ela aproximou-se, me perdoe, eu li o 40, é o 39. Ela tinha uma irmã, Marta, tinha uma irmã Maria, a qual se sentou aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Estar assentado aos pés de Jesus fala de paciência, porque a gente só pensa em correr. Então sentar-se é sinal de paciência, de mansidão, de calmaria. Por isso que estamos lembrando de Maria, irmã de Marta. Você se assenta para ouvir a palavra. Jesus é o bom pastor, aquele que apacenta. Foi essa a experiência do povo quando seguia o Cristo e já estava no cair da tarde, e eles precisavam se alimentar. Jesus assentou a todos, Jesus colocou todos sentados, e aí fez a multiplicação dos pães. É exatamente isto. Nós precisamos assentar, porque Deus vai alimentar as nossas vidas. A palavra de Deus alimenta o nosso existir, alimenta a nossa história humana. Você precisa, tem duas maneiras de estar aos pés de Jesus. Pode ser assentado, Ele vai te alimentar, Ele tem palavra. Se assente para ouvir, para se concentrar, para acolher, amém? E a outra maneira, vamos adiante, a outra maneira é prostrado, ajoelhado. Eu nem vou pegar nenhum outro trecho bíblico para nos auxiliar, porque nós começamos com Maria Madalena, com as mulheres se prostrando aos pés de Jesus. Então você já tem uma referência das Sagradas Escrituras. Estar prostrado, ajoelhado, significa se humilhar.
reconhecer a grandiosidade de Deus e a pequenez do nosso coração. Senhor, eu sou pequeno e sem Ti eu nada posso, eu não consigo, mas o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor pode todas as coisas. É impossível para mim, mas para o Senhor nada é impossível. Eu me prostro aos Teus pés, porque eu reconheço, és o Senhor de tudo. Sou apenas servo, mas és o Senhor de todas as coisas. Esta é outra maneira que nós vamos ficar aos pés de Jesus. Qual é a primeira? Qual é a primeira? Sentados, sentadinhos, acomodadozinhos. A outra que eu acabei de dizer agora? Ajoelhado, prostrado, entregues totalmente ao Senhor, reconhecendo: Jesus, és o Senhor e não há outro. Sou miserável, mas és o misericordioso. É a minha miséria, quando eu me prostro, eu estou colocando a minha miséria na misericórdia. O que são as nossas misérias perto do oceano, que é a misericórdia de Deus? Eu me prostro, reconhecendo que és o único e suficiente Senhor. Aí por isso que eu convido você a aplaudir de novo o único e suficiente Senhor, único e suficiente Senhor. Aí você também pode se perguntar: eu já acabei me adiantando, mas quero que você guarde, então eu vou me repetir, até para ser pedagógico. Quanto mais a gente repete, mais a gente guarda. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E a gente precisa repetir muitas vezes, até para que o nosso coração, a nossa cabeça, que fisicamente já é dura, não é? É dura, não é? É dura, bate aí para você ver como que é dura. É dura, não é? É dura. Às vezes ela é dura também na maneira de pensar. Cabeça dura. Então nós vamos repetir. Eu quero repetir para vocês: aos pés de Jesus, sentados e prostrados, primeiro eu me humilho. Aos pés do Senhor nós nos humilhamos. É o ato de reverência, de total obediência. Estava faltando também essa palavra. Obedecer. Eu me curvo para dizer: Jesus, fala que teu servo te escuta. Eu me prostro para entender e obedecer, para cumprir. Sou teu servo, vou ser obediente, vou fazer tudo direitinho, Jesus. Não sou criança teimosa, não sou criança birrenta. Sou Jesus obediente. Repete comigo: sou Jesus obediente. Nossa, ninguém é obediente aqui, hein? Fala mais forte: Jesus, sou obediente. Se não é para ser, não é? A gente se exercita a ser. Jesus, eu sou obediente. Amém, é isso mesmo. Então vamos lá. Aos pés de Jesus, 3 coisas: eu me humilho. Segundo, aos pés de Jesus, eu o adoro. Vamos até lembrar de novo lá, Mateus. Elas se aproximaram, voltando em Mateus 28, versículo 9, é a passagem com a qual nós estamos nos iluminando nessa manhã. Elas se aproximaram e abraçaram seus pés em adoração.
em adoração. Então, quando nós estamos aos pés de Jesus, estamos adorando o Senhor, gratos, louvor. O Senhor não recebe adoração de qualquer maneira. A nossa vida, quando nós nos curvamos, nós estamos dizendo: a minha vida está no seu altar, Jesus. Minha vida está dobrada na sua palavra, no seu ensinamento. A terceira conduta: aos pés de Jesus eu ouço a palavra. Eu só organizei, eu já tinha dito tudo isso quando eu falei prostrado e sentado. Eu só estou organizando para você memorizar, para você levar isso no teu coração. Eu sei que tem irmãos dos 4 cantos do Brasil. Quando você voltar para a sua região, para a sua cidade, você vai levar essa palavra boa e tantas outras, porque você aqui só vai receber palavra boa. Só vai receber palavra boa. Então, prostrados, sentados aos pés de Jesus eu ouço a sua palavra. Ele vai me dando um entendimento, Ele vai me ensinando. Eu preciso aprender. Eu tenho que me colocar nessa condição de aprendiz. Eu não sei. Está uma tentação, e que tentação de nós acharmos, com o passar do tempo, que sabemos, que conhecemos, que experimentamos, que somos e que fazemos. Pobrezinhos de nós, pobrezinhos de nós. Que a gente não se envaideça, que a gente esteja sempre diante do Senhor, reconhecendo: sou limitado, colocando por terra as vaidades, dizendo ao Senhor: o que sou eu sem a tua palavra? Que perdido fico, Jesus, longe do som de sua voz. Por mais que tenhamos caminhado com Ele, que a gente reconheça que precisamos sempre de mais, de mais, de mais e de mais. Mais da palavra dEle, mais do sentimento dEle, mais das características dEle, mais dEle impresso em nós. Que a gente não caia na ilusão de acharmos que já estamos em patamares elevados, num grau de espiritualidade alta. Se o Senhor quiser nos levantar, que Ele nos levante, mas que nunca seja motivo de nós nos acharmos. A palavra de Deus, que a gente reconheça constantemente: nada sou sem ela. Que a palavra do Cristo esteja sempre nos provocando, exortando ao melhor. Estar aos pés de Jesus é se permitir ao melhor, Vamos adiante. Jesus quer que fiquemos aos seus pés, junto dele, para podermos aprender com ele e ter suas características. Quando o Senhor me inspirou, isso falou muito forte ao meu coração. Mas está aqui a parte central da nossa pregação. Aos pés de Jesus. Jesus nos quer aos seus pés, que fiquemos aos seus pés, junto dele, para podermos aprender com ele.
e ter suas características, pois a ciência diz que o ser humano é um produto do meio, ou seja, do meio em que vive, pois a convivência traz características. Estar aos pés de Jesus é uma questão comportamental, é profundo, é rico. Estar aos pés de Jesus imprime em nós um comportamento novo. Estar aos pés de Jesus é um aprendizado. Nós aprendemos as suas características. Quem se dobra diante do Senhor tem características novas. É uma mão estendida e não mais uma mão para empurrar. É um olhar de acolhimento e não de cobiça. São passos de simplicidade e não de posse. Enfim, o Senhor vai mexendo na ordem das coisas. O Senhor vai fazendo, como eu dizia lá no início, eis que tudo novo se faz. Estar aos pés do Cristo é imprimir em nós, no nosso comportamento, coisas do céu, traços de Jesus, palavras de Jesus, a maneira como Ele andava. A canção do Padre Zezinho, amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, fazer tudo como Jesus fazia. É assim. A gente que vive em comunidade, às vezes a gente vai pegando o jeito de um dos irmãos, né? Às vezes o jeito de pregar, aquele irmão que torna-se referência. A convivência vai fazendo isto. Mas muito mais do que características de irmãos que tenhamos em nós. Aquele ditado, ele tem a sua verdade: diga-me com quem tu andas, que direi quem tu és. Diga-me com quem tu andas, que direi quem tu és. Por isso que Jesus, Ele transformava, era tão forte. O Senhor, a sua presença é tão significativa que Ele transformou prostitutas, cobradores de impostos, pessoas às margens, Ele foi restituindo, Ele foi colocando de novo no caminho. A força de Jesus é assim. Nós vamos ter desta força, nós vamos ter desta característica. Nós vamos atrair as pessoas ao Cristo. Primeiro, deixe-se transformar por Ele. Deixa Ele colocar em você as digitais, porque Ele vai amassar, porque é um barro, né? Nós somos barro, então Ele vai amassar bastante. E que obra grandiosa que nós vamos ficando com as impressões digitais de Deus. Ele vai amassando você, a sua história, mas vai fazer um vaso lindo, uma obra linda. Ele vai te moldar e remodelar e remoldar. Deixe o Senhor continuar a obra que Ele já começou na sua vida. Eu quero ler para você um trecho. Já é um livro mais antigo do Papa Francisco, a Igreja da Misericórdia. O Papa escreveu assim, o Papa Francisco: gostaria de dizer antes de tudo algo que se refere a Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, fundador dos jesuítas. No outono de 1537, vindo para Roma, com um grupo dos seus primeiros companheiros, questionou: se nos perguntarem quem somos, o que responderemos?
A resposta veio-lhe espontaneamente: diremos que somos a companhia de Jesus. Um nome importante que iria indicar uma relação de amizade íntima, de um afeto total por Jesus, de quem queriam seguir os passos. Se olharem para nós e perguntarem quem somos, o que responderemos? Se perguntarem quem somos, o que responderemos? Podemos nos utilizar aqui da experiência de Santo Inácio, podemos afirmar: somos da companhia de Jesus, somos os homens e as mulheres que no dia 20 de abril optaram, estando no rincão ou pelos meios de comunicação da Canção Nova, optaram por serem homens e mulheres aos pés do Cristo, prostrados na presença do Senhor. Nós somos da companhia de Jesus, dos seguidores, daqueles que têm um laço estreito, que vive uma amizade verdadeira. Amém? Amém? Eu quero terminar nós crescemos, somos da companhia de Jesus, somos amigos, temos laços estreitos com o Senhor, somos prostrados aos seus pés, crescemos para aprender a viver, para nos tornar homens e mulheres adultos e maduros, capazes de caminhar, de percorrer a vereda da vida. Papa Francisco diz: aprender a ser magnânimo. Eu gosto muito dessa expressão. A partir deste dia, homens e mulheres magnânimos. Mas, padre, o que significa isso? O que quer dizer ser magnânimo? Significa ter um coração grande, ter grandeza de espírito, quer dizer ter grandes ideais, o desejo de realizar maravilhas para responder aquilo que Deus nos pede, e precisamente por isso realizar bem as atividades de cada dia, todos os trabalhos cotidianos, os compromissos, os encontros com as pessoas e nas coisinhas pequeninas. Magnânimo, aquele que se prostra aos pés do Cristo, se torna essa pessoa de coração alargado, essa pessoa diferenciada, esse ser humano diferenciado. Eu digo também lá na minha paróquia em Taubaté, já tem muita gente para fazer maldade. Está na hora de se levantar uma nação do bem, pessoas de coração abertos, de coração aberto, melhor dizendo, de grandeza do Espírito, pessoas que fazem desde as pequeninas coisas de forma muito carinhosa. Lave as roupas da sua casa com muito carinho, os serviços da casa sem murmuração. É assim que você vai se tornando magnânimo. Vai para o seu trabalho sem aquele beiço, que mais um dia de trabalho, são 13 milhões de brasileiros desempregados. É assim que você vai fazendo a diferença, é assim que você vai mostrando que realmente as características de Jesus estão em você. Ele tinha o coração grande, ele tem o coração grande. Um coração aberto a Deus e ao próximo. Talvez pensemos que a liberdade consiste em fazermos tudo o que queremos, ou então em aventurar-nos em experiências extraordinárias, para nos sentir inebriados e vencer o tédio. Isso não é liberdade. Liberdade quer dizer saber ponderar sobre o que fazemos, saber avaliar o que é bem e o que é mal,
Quais são os comportamentos que nos fazem crescer? Quer dizer, escolher sempre o bem. Somos livres, que saibamos ser livres para o bem, e nisso não tenhamos medo de ir contra a corrente, embora não seja fácil. Opte por ser de Jesus os 365 dias da sua vida. 365 dias com Jesus, aos pés de Jesus, todos os dias. Eu dizia da canção: eu quisera estar noite e dia, todos os dias, todas as noites, em atitude de magnânimo, de espírito elevado, de coração alargado, de posturas coerentes, de vida equilibrada. É o Senhor que faz, não precisa ter medo, é Jesus que faz e vai fazer em mim e em você. Pode aplaudir. Coloque a sua mão na direção do seu coração, fique de pé. O quanto Deus falou conosco nessa manhã. Homens e mulheres da Eucaristia, homens e mulheres adoradores, prostrados, homens e mulheres magnânimos. Guardou direitinho o que é magnânimo? Coração alargado, espírito elevado, pessoa focada no bem, magnânimo. Diga para quem está do teu lado: você é um magnânimo. Você é um magnânimo. E assim volta a mão na direção do coração para nós rezarmos. Obrigado por sua palavra. Eu acolho, Jesus, tudo que o Senhor me falou. Eu acolho os teus ensinamentos. Que clareza! A minha fé vai me levar além. Estou sendo fortalecido. Uma fé viva, viva, Jesus. Não sou mais aquela pessoa entristecida, desanimada. Vai soltando. Vamos levantar os nossos braços e vamos recebendo da vida que Jesus sopra sobre nós, da ressurreição. Nós queremos ressurgir. Vai orando, vai pedindo, vai experimentando. Que impacto, que grandiosidade! Jesus, a sua vida, a sua ressurreição. O Senhor está fazendo novas todas as coisas. Eu sou da sua companhia e não vou abrir mão, Jesus. Quando olharem para mim, não mais terão dúvidas de quem sou eu, a que grupo pertenço. Sou dos teus seguidores, sim. Tenho o seu amor em porções redobradas em mim, sim. E quero cada vez mais. Senhor, derrama este amor transformador. Jesus, ressuscita. Que o homem velho, a mulher velha, fique definitivamente no chão deste rincão, aonde você se encontra, rezando conosco, vivendo este momento pelo sistema Canção Nova de comunicação. Que surja, que o Senhor, a força da ressurreição te alcance, que o Senhor levante homens e mulheres ressuscitados, vida nova, características novas, comportamentos novos, pensamentos novos. A sua obra, Senhor, continua. Senhor, a sua obra, eu quero em mim, continua em mim. Faz, Senhor, as suas maravilhas no meio de nós. Escute, eu vou cantar para você. Não desisto de ser feliz,
minha luta não terminou. No final dá tudo certo, eu sei. Se não deu é porque não acabou. Vale a pena, declare. Vale a pena continuar no caminho que Deus traçou. Minha fé vai me levar além. Até aqui Deus me ajudou. Erga teus braços e creia. O melhor virá, não importa o quanto demorar, creia. O melhor virá, o que eu preciso do Senhor virá, declare. O melhor virá, não importa o quanto demorar. Então melhor agir e orar, pois não acabou. O melhor virá. E assim com seus braços estendidos, tomando posse do melhor de Deus, cante mais uma vez. Não desisto, não desista também. Deus tem sempre o melhor para nós. Não desisto de ser feliz. Minha luta não terminou. No final dá tudo certo, eu sei. Se não deu é porque não acabou. Vale a pena continuar no caminho que Deus traçou. Minha fé vai me levar além. Até aqui Deus me ajudou. Declare com fé. O melhor virá, não importa o quanto demorar, creia. O melhor virá, o que eu preciso do Senhor virá. O melhor virá, não importa o quanto demorar. Então melhor agir e orar, pois não acabou. O melhor virá, não importa o quanto demorar. Canta a canção nova. O melhor virá, o que eu preciso do Senhor virá. O melhor virá, não importa o quanto demorar. Então melhor agir e orar, pois não acabou. Mais uma vez. O melhor virá, não importa o quanto demorar. O melhor virá, o que eu preciso do Senhor virá. O melhor virá, não importa o quanto demorar. Então melhor agir e orar, pois não acabou. O melhor virá. E aplauda, acreditando que o melhor é a vida nova impressa em você, na sua história. Mais forte, canção nova, mais forte. Aquele que vive, ao Senhor das misericórdias, toda a honra e toda a glória. Amém? Amém? Viva Jesus! CançãoNovaPlay.com. Assine já!